Oi, gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Oi, gente, episódio 45. Sejam bem-vindos, galera de Americana, Vitória, Algarve em Portugal, Juiz de Fora. Um beijo especial hoje vai para Carol do Rio de Janeiro. Carol, eu vou aí no Rio de Janeiro e a gente vai tomar um chopp e a gente vai rir muito, tá bom? Um beijo, obrigada por tanto carinho. Eu não falo nada, sabe por quê? Eu poderia ser vulcanóloga, ficar vigiando o vulcão Stromboli. O quê? Pra ver se ele vai explodir ou não. Mas não, tô aqui fazendo podcast e é bom demais, né? Domingo eu tava assistindo Fantástico, meu pai tá hospedado aqui em casa esses tempos, e ele é devoto do Fantástico, e ele queria assistir uma reportagem sobre inteligência artificial. A gente sentou bonitinho na sala, todo mundo, aquela coisa gostosa de família, domingão, e a gente foi ver. A gente vê Fantástico desde quando eu era pequena. De uns tempos pra cá eu parei, porque realmente, assim, o Fantástico é responsável por todos os gatilhos de ansiedade que eu tenho. Quando eu era pequena, normalmente eu dormia chorando no domingo, porque o meteoro ia chocar com a Terra, entendeu? O superaquecimento global, o ursinho na calota polar derretendo e o ursinho branquinho com o filhotinho ia afogar e o meteoro ia chocar na Terra e a gente não sabe qual lugar da Terra. E assim, quase todo domingo minha mãe tinha que sentar na beirada da minha cama e falar: calma, minha filha, esse programa é muito sensacionalista, não é assim não. Só que assim, o meu pai ama pesquisar alimentação saudável, coisas de ciência, tecnologia. Então, assim, ele levava tudo muito a sério. A gente, assim, já foi vegano. Ah, vá, é mesmo? Paramos de comer carne, porque mostrou aquelas atrocidades da indústria alimentícia. A gente já foi macrobiótico. Comia só fruta crua, arroz integral, legume cru, não podia ferver, perdia os nutrientes. Depois a gente virou vegetariano, paramos de comer carne. Tinha um negócio das panelas também. As panelas de ferro. Panela de alumínio mata, vai matar vocês todos. Aí meu pai jogava todas as panelas de alumínio fora, aí ele comprava de ferro. Uma vez eu cheguei na frente do espelho e meus dentes estavam todos cinzas. Eu falei: pai, olha meu dente. Ele, putz, são as panelas de ferro. Joga fora as panelas de ferro. Compra de pedra. Pai, o arroz tá com gosto de terra. O arroz tá com gosto de pedra. Joga fora as panelas de pedra. Compra de barro. Tá, comida com gosto de barro. E assim era. Era negócio de panela. Aí tinha negócio, a neura da água. Água mineral. Só água mineral, não. Faz mal porque ela não tem o flúor. Então é água da pia fervida. Não. Água ionizada é a cura de qualquer coisa que você possa vir a ter o resto da sua vida, sua família inteira. A água ionizada. Água com magnésio. Depois tinha a crise do açúcar. Eu não esqueço do negócio do açúcar. Açúcar, a morte branca. Fantástico era assim. Veja hoje no Fantástico. Açúcar, a morte branca. A morte era só lá em casa, que a gente passava pro açúcar cristal, aí também não prestava, a gente passou pro açúcar mascavo, pois nem açúcar mascavo também tudo matava, aí era só mel, e aí o mel também tinha um problema lá que... Ih, gente, ó, a gente pastava. Teve negócio de sal fino mata, aí meu pai batia o sal grosso no liquidificador, também não podia, é sal do Himalaia, que é, sei lá se aquilo é picaretagem ou não. É verdade. E a gente ia, sendo vítima de tudo. A gente achava que toda salsicha, uma vez eles falaram que a salsicha toda que a gente comia estava dentro do nosso corpo, que ela não digeria. Que viagem é essa, velho? E eu dormia chorando, eu e meu irmão, que a gente ficava calculando no nosso abdômen onde que tava todos os hot dogs que a gente comeu na vida. A gente ficava tentando mensurar, assim. Será que tá tudo aqui de lado, assim, as salsichas? Elas estão entupindo o nosso intestino? Isso a cabeça da gente. A cabeça da gente ia a mil. Toda salsicha que você come não sai do seu corpo? Ah, tenha dó. A carne que você compra não sai do seu... Depois café mata,
ovo matava, depois ovo é bom demais, e a gente seguiu assim a vida toda sendo vítima do Fantástico. A vida toda sendo vítima desse programa fantástico. Eu assisti esse domingo agora, eu arrepiei. Ele desencadeia todo tipo de gatilho que você tiver, de medo. Ele desbloqueia novos medos, aqueles que você nem tinha. Ele te relembra medo que você tinha quando você era criança. É um negócio, é um terror, gente. Tá? Quem caçar outra coisa para fazer um pão para semana, entendeu? Picar uns legumes, congelar na hora do Fantástico, dançar, forró na sala. Para de ser doida! Tem que fazer outra coisa. Não dá para sentar na frente do sofá e enlouquecer, não. Eu não vou mais assistir Fantástico. Não vou. Nem meu pai. Vou botar Globoplay para ele lá no quarto dele. Alô, Globoplay, pode me patrocinar, que hoje eu tô sem publi. Vou botar lá na TV do meu pai lá no quarto, porque Fantástico na sala eu não vejo mais domingo, não. Então tá. Então tá bom. E a mancada de hoje é sobre não ter paciência com os processos. Mas isso é um assunto muito relevante. E não é o caso desse podcast. Olha, gente, eu já falei pra vocês que eu tive um segundo filho com 40 anos. Eu conversei com o Léo direitinho, a gente fez um verdadeiro tratado que eu não ia passar mais por certas coisas, principalmente coisas de escola. Ah, mas você odeia escola, odeia professora? Não, amo. Pra mim são as maiores heroínas, são as pessoas que lidam com o pior tipo de cliente, que é a própria criança, né? Principalmente da escola particular, porque ela não é mais aluna, ela é cliente. Ela tem a consciência que o pai tá pagando caro, o pai chega todo dia e fala, Mas essa escola sua é muito cara? Como que não tem ar-condicionado? a criança vai crescendo aquilo dentro dela e ela deixa de ver a escola como autoridade, o professor como autoridade e acha que ela é cliente, que ela é cliente da pizzaria, que ela tem que exigir tudo. Tô generalizando, mas assim, né? É claro que a gente sabe que não são todos, mas numa visão geral que eu tenho, e as escolas ficaram reféns. Então, assim, eu não quero falar mal do sistema da escola, da diretora, da professora, só que eu não quero mais ir em reunião em escola. Cansei. Quando a minha filha era pequena, eu tenho 21 anos que eu tô maternando. Quando a minha filha era pequena, eu ia. Eu fui em tudo que tinha que ir. Dia das Mães. O Dia das Mães é no domingo, segundo domingo de maio. O que a escola faz? Faz o Dia das Mães na segunda-feira, às 7 da manhã. Porque a mãe recebeu visita, fez um almoço, ou então você foi para casa da sua sogra, foi para casa da sua mãe, ou então sua mãe veio para sua casa. É festa, é louça, é bebida, tá todo mundo morto, aí você vai para a porta da escola. É maio, é frio, a escola te deixa lá fora esperando para enfileirar os alecrim dourado todo, sentar tudo em fila, para você ficar lá em pé, no frio. Pra que tanta amargura? Para ver o quê? Entra a diretora. Eu não entendo por que microfone de escola é ruim. Ele chia, ele dá aquela microfonia. Bota aí, Léo. Aquilo ali, já é para você acordar. Acorda, cai na real, minha filha. Dá aquela microfonia, a diretora fala com aquela voz super destruída pela qualidade do microfone. Bom dia! Aí você responde. Bom dia. Ela fala, Eu não ouvi direito! Que desânimo! Bom dia! Aí as mães falam, vamos resolver isso logo, vamos falar um bom dia animado, porque senão ela vai perguntar pela terceira vez. Aí você já grita, né? Bom dia! Bom dia, ótimo dia. Ai, gente, que friozinho. Vamos aquecer? Coloca uma musiquinha aí pra gente dar uns pulinhos. Gente, dá uns pulinhos 7 horas da manhã, segunda-feira, pra aquecer, tá brincando, sabe? Eu não quero bancar a mãe louca que sai do evento. Começa a pular timidamente, olhando para os lados, uma olhando para a cara da outra, assim, super constrangida. E a gente dando uns pulinhos mais ou menos. E tem umas mães chiques, né? Tem umas mães chiques, elas vão assim, de escarpão, de taier, com aquela bolsa caríssima. Ela tem que pôr a bolsa no chão, entendeu? Tirar o blazer para poder pular, para aquecer, para gritar bom dia. Aí a diretora vai e fala lá mais um monte de coisa, passa a palavra para a professora. E aí os meninos vão e cantam a música lá, um cutucando o outro.
um zoando o outro, canta um negócio, beleza. Não, e o pior é o seguinte, meu olho sempre enche de lágrima. Pode ser a música mais horrível que for. Eu sempre fico emocionada, fico até com raiva de mim. Falo, gente, como é que eu sou tão previsível assim? Que fofo! E aí você dá um abraço na sua filhinha e vai embora. E no outro ano tem tudo de novo. Só que quando você tem filho com 8 anos de diferença, você tem que passar isso 8 anos, depois começa tudo de novo com o menor. E meu filho tem 12 agora. Agora que parou de ter Dia das Mães na escola, que eu tive que ir em todos também. Sendo assim, você já sentiu a minha receptividade com esses eventos escolares, né? Me perdoem as professoras e as diretoras. Claro que não. Tem que rever isso. Ou não, sou eu que sou nojenta mesmo. Mais ou menos. Reunião ninguém gosta, gente. Não adianta falar, você tem má vontade, não. Reunião de trabalho, de condomínio, de clube, de escola, é tudo chato. Ninguém gosta. Será? É necessário para alinhar as ideias. Tem que ir. Beleza, tem que ir, tem que fazer a reunião. Concordo, mas ninguém gosta. Marcaram uma reunião na escola da minha filha, 7h30 da noite, para dar tempo de todas as mães chegarem, tá? 7h30 da noite, numa terça-feira. Beleza, né? Vamos lá, não teve filho? Não tá na escola? Seja grata. Se tem reunião na escola é porque seu filho estuda. Fui cansada, gente, cansada, de saco cheio para reunião. Eu e todas as mães cansadas. Algumas menos, algumas muito mais do que eu, que levavam até as crianças menores para reunião, muitas vezes até dormindo no colo para reunião. Fomos lá na reunião. Eu sentei lá para trás, pelos motivos que vocês estão me escutando aí há 20 minutos, eu sentei lá para trás. E quem conduzia a reunião era Valquíria, uma diretora muito querida, muito amo de paixão, Valquíria. Mas ela é diretora de escola e tem que fazer o trabalho dela. Sentei lá para trás, a Valquíria falou, gente, nós vamos começar essa reunião com uma dinâmica. Eu vou passar um vídeo para vocês. Gente, aquilo ali, meu sangue já parou. Falei, você tá de sacanagem? Que você não vai começar a reunião, você vai passar um vídeo? Eu pensei. Falei, não pode ser, só pode ser brincadeira. Ela foi e apagou as luzes. Quando ela apagou as luzes, eu falei, isso não vai... O pessoal vai dormir, tá todo mundo cansado, não tem condição. Ela, não satisfeita, virou e falou assim, Cheguem pra frente, por favor. Por que vocês estão tão quietinhas? Vocês estão com medo de mim? Poxa, gente, eu acho que vocês estão com medo de mim. Chega pra frente. Todo mundo levantou, pegou suas bolsas, suas malas, seus filhos, tudo. Chegamos pra frente, ela particularmente me chamou, falou, Silvia, senta aqui nessa cadeira. me mostrou a cadeira que eu tinha que sentar. Eu fui lá e sentei, na cara do gol. Ela foi e play no vídeo. Era um vídeo, era um boneco fazendo um vaso de cerâmica, com a maior paciência. E ele pegava o vaso e colocava um pouquinho para secar e ficava ansioso, pegava o vaso, quebrava. Aí o boneco ia, fazia outro vaso de cerâmica e ficava ansioso, ia lá, colocava no forno, ficava abrindo o forno, pegava o vaso e o vaso quebrava. Aquilo ali eu já estava revirando os olhos. Gente, o vídeo durou quase 30 minutos. Falando sério? Da reunião que começou às 7h30, que atrasou para começar. Assim, nada justifica, entendeu? E ela teve uma ideia brilhante. Quando ela acendeu as luzes, como ela gostava muito de mim, não, e tem um jeito assim de falar que é o seguinte. Hoje nós estamos aqui por causa dos nossos filhos. Aí você tem que completar. Isso, gente, por causa dos nossos filhos, que nós estamos cuidando da educação. A gente falava, Isso, com muito amor. a gente falava, porque os meninos tinham 4 aninhos, entendeu? Então ela acha que, assim, o diretor acha que a gente tem 4 anos também. É sério? Era assim, tá, gente? Há quase 20 anos atrás. Aquilo ali eu já tava suando frio, segurando para não transparecer com a cara. Mentira, porque minha cara já diz tudo. Na hora que ela acendeu a luz e tinha passado o vídeo, ela fez essas perguntas pra gente completar as frases, fez todo mundo ir lá pra frente.
ela virou pra mim e falou assim: Silvia, o que você percebeu nesse vídeo? Eu percebi que você vai fazer uma analogia do vaso de barro com as crianças. Que o vaso de barro é como uma criança. Se você não tiver paciência com o processo, não esperar o amadurecimento e o tempo dela, ela vai quebrar. Você está fazendo uma comparação pra gente entender que adiantar os processos de ansiedade vai acabar quebrando o vaso que seria a criança. Então, quando você cobra da criança, quando você tem pressa de que ela aprenda, quando você não deixa ela aprender no tempo dela, ela vai quebrar como um vaso. Eita! Falei nessa velocidade, gente. Nessa velocidade. Porque eu já fui elaborando isso. Falei, ela tá passando o vídeo pra falar isso. Na hora que eu acabei de falar, ela olhou pra minha cara, olhou pra todo mundo e falou: A Silvia acabou de estragar a minha reunião, que tem 4 páginas, que eu ia começar a elaborar isso com vocês. Era só para ela me responder. Eu vi uma pessoa fazendo um vaso que não estava dando certo. Mas ela foi lá e explicou toda a analogia que eu ia falar com vocês sobre o processo de alfabetização, sobre o processo que nós vamos iniciar, sobre a maturidade de cada criança. Todo o meu plano era falar isso que a Silvia falou. Então, assim, sem poder acrescentar muito mais... Disso que ela resumiu de uma forma, né, Silvia? Tá cansada, né, querida? Chegou do trabalho agora, tá cansada, né? Não tá muito pra assunto, não, né? Gente, eu fiquei com muita vergonha. Falei, pensava assim: Ué, mas você me perguntou o que eu entendi do vídeo, o que eu percebi. Foi isso, é que você vai fazer uma analogia. Ela falou assim: Eu sei, amor, mas a gente ia elaborar mais, aprofundar mais um pouco. O gancho era justamente esse, o momento, o ápice da reunião, é onde eu ia falar. Então, o vaso, na verdade, é como os filhos da gente. Entendi. Ia ter esse momento. Ela ia, Silvia. Mas eu entendo, vocês estão cansados. Então, assim, vamos partir já. Vamos pular essa parte da analogia que eu ia fazer, da comparação, disso tudo que eu elaborei. E vamos partir, então, para a reunião em si mesmo. Oi, gente. Depois as mães falaram assim comigo: Ô, Silvia, você poupou da gente pelo menos ali uns 20 minutos de reunião da analogia. Eu fiquei muito sem graça. Porque publicidade, a gente está acostumada a ser obrigada a contar as histórias inteiras, situações. Eu não sou da criação, né? Mas a gente vê um roteiro pequeno onde conta uma história enorme. Então, assim, a mensagem ela é passada em 30 segundos, que é o formato da TV, assim. Então, eu tenho muita urgência em passar impressões, ideias e conceitos muito rápido. Eu sou treinada a ler roteiros assim. Então, foi só isso que aconteceu, gente. Mas as reuniões eram um terror. Uma vez teve uma reunião de intervenção mesmo com uma professora. As mães pediram uma reunião com ela, porque ela era professora de matemática e ela tinha mania de falar com os alunos assim: não sei porque você não entendeu. É simples, fácil e rápido. E o aluno chegava em casa e repetia isso para a mãe e as mães acharam um tremendo desaforo. A professora de matemática foi se defender, né? Ela falou: Gente, eu falo isso para eles não verem a matemática como um monstro. É simples, fácil e prático. É isso, mais isso e dá isso. E a mãe fez assim, estalou os dedinhos e falou: Ei, sabe que eu não vejo amor nas suas palavras? Eu falei: gente, coitada dessa professora. Ela não tem que amar, ela é professora de matemática, ela não é a madrinha do seu filho, ela tem que ensinar matemática. Ela não tem que ter amor, não. Ela tem que ter educação e respeito. Sabe, umas coisas muito loucas esse negócio de escola, gente. Esse dia do eu não vejo amor nas suas palavras, eu fui beber água e fiquei olhando de longe. Minha mão estava suando, que eu sofro de vergonha alheia. É complicado. Mas é isso, não vou mais em reunião de escola. Parabéns a todas as professoras e diretoras de escola do Brasil. Vocês são heroínas de aguentar o ser humano mais chato do universo, chamado mãe. Pior cliente do mundo. Quanto pior a mãe, pior o filho dela. Arrasou, bonita. Aplausos. E olha quem está de volta, as músicas que sempre cantamos errado. Eu estava lembrando da minha filha quando era pequenininha, ela cantava assim: Tudo que quer de mim,
irreais, septativas, desleais. E ao invés de septativas, era expectativas. E como a gente trabalha em estúdio, né? O Léo gravou ela com a base e a gente mostrou pro back vocal que trabalha com a gente também, back vocal da Vanessa da Mata na época. E ele levou e mostrou para ela num voo. Ela mandou ainda um recadinho carinhoso para minha filha. Achando mó bonitinha ela cantar septativas. Então, gente, vamos ouvir as músicas que os ouvintes cantavam errado e não sabiam. Oi, Silvia, tudo bem? Aqui é a Camila, quero te mandar um beijão de Porto Alegre, dizer que eu sou ouvinte do podcast, eu adoro as mancadas tuas e de todo o pessoal que compartilha. E eu quero compartilhar com vocês uma música que eu cantava errado quando eu era criança, que é uma música da banda Ira e se chama Envelheço na Cidade. E aí o cara canta assim, né? Feliz aniversário, envelheço na cidade. E eu era criança e eu cantava assim pra cima e pra baixo. Ribaneço na cidade, né? E a minha mãe me ouvia cantar aquilo. E ela, menina, que música é essa que tu tá cantando? Aí eu mostrei pra ela, não é possível. É envelheço, minha filha. Ribaneço não existe. Mas até hoje, se eu colocar a música aqui pra escutar, eu juro que eu escuto o cantor dizendo ribaneço e não envelheço. Um beijão. Que doideira! Mancada minha. Aqui é uma irmã gêmea da Silvia que ela não sabe que tem. Não sabe que tem. Na verdade, eu sou pior que ela. Ih, rapaz. Mas ela que é a famosa. Meu nome? Não precisa, gente. Eu tenho uma reputação a zelar. Ninguém precisa saber meu nome, não é mesmo? Será? Mas vamos lá nas músicas que cantamos errado. Estou eu aqui fazendo um almoço com meu marido e ouvindo, vamos ouvir um sambinha. Coloquei um samba aqui para ouvir, começa a tocar Caxambu, que é aquela música animadíssima, né? Olha, vamos na dança do Caxambu, Saravá jogou com Saravá, engomar meu filho que eu quero ver. Pois é, como é que eu cantei? Olha, vamos na dança do Caxambu, Saravo com Saravá, engomar meu peru que eu quero ver. O quê? Meu marido, mexendo a panela, ele só parou, virou pra trás, me deu aquela olhada que você já sente aquela vergonha que nasce do seu útero, assim, vai pra sua cara. Ele falou, você disse o que eu ouvi? Falei, oi? Você falou engomar meu peru? Silvia, meu, cuida da tua panela, vai mexer o que você tá fazendo, cuida da sua vida, canto do jeito que eu quiser. Música é minha, não é mesmo? Eu tenho direito à minha interpretação, à minha livre interpretação, veja bem. Eu apoio todos que cantam errado, a gente tem esse direito. Vou aqui reforçar a minha solidariedade a todos aqueles que cantam errado. A gente tem esse direito. Olá, Silvia, Léo e ouvintes do podcast Mancada Minha. Eu aqui novamente contando mais uma mancada. Eu moro na Praia do Rosa, em Santa Catarina, e nós temos uma pousada. E essa pousada, ela fica em meio a muitas árvores. Tem muitas árvores em volta e muita natureza. Bem, a gente tinha uma reserva numa das unidades e antes do hóspede chegar, eu vou lá e faço toda a conferência, vejo se está tudo certo, se não entrou nenhum inseto, porque esse é o pânico. Se não entrou nenhum inseto, se está tudo ok, se está tudo limpo, cheiroso, enfim. E esse hóspede, ele ia chegar à noite, ia fazer check-in à noite. Um pouco antes, eu fui lá fazer a conferência da casa, ligo a luz do quarto, e no que eu olho, assim, embaixo da cama, eu vejo algo brilhando. Aí eu olho melhor e era uma cobra. Fiquei apavorada. Saí correndo, tenho pânico, saí correndo. Chamei meu pai, que chamou também o guarda noturno na época, que trabalhava na época. E eles vieram com bambu e foice, facão e bota, pensando como que ia tirar aquela cobra que estava embaixo da cama e o hóspede prestes a chegar. Então aí pensamos e montamos a seguinte logística. Não, pega o bambu, vai pela janela do quarto, por fora,
Aí pega o bambu. E o bambu? E põe o bambu pela janela e leva até embaixo da cama para ver se a cobra sai. Porque se ela sair, é mais fácil de fazer o resgate. Porque se a gente estivesse dentro do quarto e pegasse o bambu, cutucasse a cobra, isso me lembra outra piada, cutucar a cobra com vara curta. Cutucasse a cobra e ela saísse, podia nos atacar. Então a ideia foi fazer assim, de ir pela janela do lado de fora e cutucar a cobra com bambu para ver se ela saía, e ela saindo a gente ia conseguir resgatar. Bem, assim foi. No que cutucou assim a cobra e levou assim, ela não se mexia, ela tava estática. E aí a gente foi levando assim com bambu. Quando a gente foi olhar, não era uma cobra, era uma embalagem de bolacha recheada. Você tá brincando? O que aconteceu? Parte da embalagem, a parte brilhosa da embalagem ficou para cima, assim, como se fosse a cabeça levantada de uma cobra. Então, no que eu olhei, quando eu olhei, eu vi uma cobra. Era uma cobra, era igual, era idêntico. O quê? Não acredito. E isso somado ao meu pânico, né? Eu vi aquilo, eu vi uma cobra e pronto. E aí eu me apavorei e fiquei em pânico mesmo, em pânico. Bem, por muito tempo, a história da cobra foi a piada da família. Sempre que tinha hóspede para chegar, se perguntava: e aí, já foi lá fazer revisão para ver se tinha alguma cobra embaixo da cama? E essa foi mais uma mancada. Conto com o Léo para deixar essa história divertida, porque assim... Eu não tô entendendo nada. O que fica ecoando na minha cabeça quando eu conto uma mancada para Silvia é: Sejam expansivos, divertidos, alegres e criativos, comunicativos. Bom, eu acho que comunicativa talvez, mas o restante dos predicados eu não tenho. Então eu conto com o Léo para deixar essa história divertida aí com os efeitos sonoros. Beijo e eu volto com mais mancadas. Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar. Isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é: se você não consegue rir de si mesmo, pode deixar, eu faço isso para você e é com essa que eu vou.